Boa noite novamente a todos que nos acompanham pela internet, aqui na Casa de Leis. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras. Eu gostaria, então, de falar um pouco sobre Agosto Lilás, a pedido do presidente, né, que é essa campanha, como a vereadora Terezinha falou, estabelecida pelo governo federal, transformando, então, o mês de agosto em um período dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher. A escolha deste mês se deu pela sanção da Lei Maria da Penha, Lei Federal número 11.340, de 2006, que foi assinada no dia 7 de agosto e que hoje completa 19 anos. E é uma referência fundamental no enfrentamento da violência doméstica no Brasil. A campanha visa, então, sensibilizar e informar a população sobre a identificação das situações de violência e os canais disponíveis para denúncias, promovendo uma rede de apoio e proteção para as vítimas. A campanha, então, de Agosto Lilás, ela se destaca pela promoção de eventos e debates em todo o país, envolvendo, então, os agentes públicos e meios de comunicação para divulgar informações vitais sobre os tipos de violência física, sexual, psicológica, moral, patrimonial e também na política. Além disso, enfatiza a importância de medidas de prevenção e suporte, como o Ligue 180, se há algum tipo de desconfiança, aplicativo Direitos Humanos Brasil e a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Essas iniciativas são essenciais para reduzir os índices de violência contra a mulher. E o nosso trabalho na Procuradoria é incansável. Nesse ano, nós atendemos quase 2.000 pessoas com palestras e atendimentos aqui na Procuradoria da Mulher. Eu trago também os números de 2025 do Observatório da Violência contra a Mulher em Santa Catarina. Essas medidas, 30.234 medidas protetivas foram requeridas em Santa Catarina em 2024. E só neste ano, 15.908 foram requeridas. Os feminicídios em Santa Catarina, no ano passado, foram 51. Neste ano, nós já estamos em 23. E a Procuradoria da Mulher, desde a sua criação pela vereadora Carla, vem atuando, né, nesse apoio às mulheres. Aqui nós temos também o assessor Jeremias, a assessora Pamela, a Zuleika, a vereadora Terezinha. Nós agora estamos nos dividindo. Eu e o Jeremias, nós atendemos as palestras fazemos as palestras da violência à mulher. E a Pamela, a vereadora Zuleika, a vereadora Terezinha, fazem as violências de assédio nas empresas também. Então, cada vez nós trabalhamos nos 3 turnos e cada vez nós temos mais procura por parte das empresas, especialmente nesse Agosto Lilás. E amanhã eu convido toda a comunidade para a mesa redonda, que vai acontecer às 16 horas. Para que nós possamos conversar, são mulheres de toda a cidade que estão convidadas, vai ter também um coffee break, para nós trocarmos ideias e crescermos essa rede, para que essas mais mulheres sejam ajudadas, não julgadas, estendemos as mãos a essas mulheres. Outro assunto que eu quero trazer aqui hoje, que tem me intrigado bastante, é sobre os cemitérios e a exumação de corpos em São Bento. A minha pergunta é, por que em São Bento as famílias enlutadas precisam gastar tanto dinheiro para enterrar um familiar? O meu pai, ele teve a perna amputada antes de falecer e a perna ficou em uma sepultura. No cemitério, eles me disseram que o corpo não poderia ir na mesma sepultura caso ele falecesse, somente 10 anos depois. O que aconteceu? Ele faleceu um mês depois de ficar na UTI. E daí nós tínhamos que arranjar uma outra sepultura da família. Essa mesma moça me disse que caso um familiar morresse nesses 10 anos, não poderia ir na mesma sepultura onde está o corpo, que teria então que ser cremado, ou que, no caso, a minha mãe ou outro familiar teria que ser enterrado em outra sepultura, como eu falei. Foi então que nós fizemos, né? Mas o que eu chego à conclusão é que se gasta mais quando se morre do que quando está vivo. Então, eu comecei a pesquisar sobre essa história de 10 anos de exumação. Falei com o IML, que eu tenho uma bem amiga minha, que ela me disse que eles seguem 4 anos, e eu comecei 4 anos para que os corpos sejam exumados, e eu comecei a ligar para várias cidades. Em Santa Catarina tem um decreto, que é o número 30.570, de 14 de outubro de 1986, que segue como uma norma orientadora quando o assunto é exumação de corpos. No artigo 41, diz o quê? Que a pessoa responsável por exumação de cadáveres deve respeitar o prazo de 4 anos contados da data de óbito. Para fazer isso, então, prazo que será reduzido para 2 anos, no caso, se for uma criança, até a idade de 6 anos.
Isso ajudaria muitas famílias, porque o que acontece? As pessoas elas têm que comprar mais vagas no cemitério, mais sepulturas. Aí, em conversas com várias pessoas de São Bento e de outras cidades, eu percebi que a prática de exumação diverge muito entre os municípios. E mesmo com a mesma altitude. Aqui em São Bento, usa-se como prática 10 anos, como eu falei. Já em Rio Negrinho, segundo a Lei 1222 de 1999, a exumação é feita a partir de 5 anos. Assim, quando uma família pede a exumação, é autorizada a fazer mediante termo de autorização, que é uma ideia que seria muito interessante aqui para o município. Se estiverem apenas os ossos, o trabalho é realizado e então cobra essa taxa de R$ 329,20 por exumação. Se caso o corpo ainda não estiver decomposto, fecha-se novamente a sepultura e não há cobranças pelo serviço. Já em Campo Alegre, Urubici e Lages, que também são quase com a mesma temperatura de São Bento, o tempo para exumação segue o mesmo critério usado em Rio Negrinho, ou seja, 5 anos. Na cidade de Lages, o trâmite é semelhante à de Campo Alegre, contudo, o custo para exumação fica mais baixo, R$ 252. Isso não está correto, gente. E eu vou continuar tentando ajudar as famílias. No meio da dor das famílias, as pessoas aceitam o que vem. E depois passam anos pagando, porque você lava, você fecha, você contrata também o serviço de pedreiro para que se há alguma infiltração. A roupa também é oferecida e é caro. Então, assim, eu quero que vocês entendam como foi a minha dor. Tem muitas famílias que não têm 2 sepulturas, né? Muitas famílias que não vão ter a oportunidade de ter uma dignidade ali no dia de luto. Então, eu vou continuar vendo o que eu posso ser feito. Já falei com o jurídico e continuo na luta. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar uma foto de outro assunto. Eu fiz uma moção de apelo número 32 de 2025, solicitando então estudos visando a retirada de uma parte de calçada excedente, que seria então usada para faixa de pedestres situada na rodovia Deputado Genésio Turic, no acesso oeste, em frente ao MIG, que ali tem sido caso de atropelamentos, as bicicletas não enxergam, enfim, à noite voam por cima, caem, se machucam. E eu informo que eu recebi retorno da Coordenadoria Regional de Infraestrutura Norte, ligada à Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, e que o mesmo é positivo. Em nota, eles me informaram que a medida proposta é técnica e operacionalmente viável, que é muito bom, com os seguintes, os benefícios de redução de riscos de acidentes, otimização das condições de trafegabilidade e adequação às normas de segurança viária. E com esta, serão 3 moções de apelo atendidas e, por conta disso, eu gostaria aqui de agradecer o rápido feedback que eu estou tendo e o compromisso com as solicitações e demandas em nossa região. Agradeço muito mesmo, porque o bom trabalho do Estado, ele deve ser aplaudido. Obrigada, eu devolvo o restante do meu tempo.